irmãos, boa noite, a paz a todos. Meus irmãos, boa noite, a paz a todos. Glória a Jesus, amém, meus irmãos? Quero agradecer a Deus essa noite por essa oportunidade, estar aqui mais uma vez com os irmãos. Agradecer a Deus pelo pastor presidente dessa igreja. Quando eu me refiro ao pastor, a toda a igreja, amém? Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Agradecer a Deus também pela vida do nosso irmão presbítero Mauro, que nos tornamos amigos. Glorifico a Deus pela vida dele e por toda a sua casa. A Deus também pela vida do nosso irmão Elton e irmão César, que está comigo aqui nessa noite. Hoje, meus filhos e minha esposa não puderam vir, mas mandou um abraço para todo mundo e glória a Deus. Amém? Vamos à Bíblia? Aquele que pode, abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jonas. O capítulo é de número 4 e só vamos ler um versículo, que é o versículo de número 11. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, versículo de número 11. Amém? Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 4, somente o último versículo desse livro, que é o versículo 11. Na verdade, por esse dia de hoje, eu passei o dia todo meditando na carta que Tiago escreve às 12 tribos, né? Mas, no decorrer que se aproximava a hora do culto, falei com a minha esposa que Deus colocou esse texto no meu coração com uma nova aplicação para as nossas vidas. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Diz assim: e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Amém? Aqui se encerra o livro do profeta Jonas, no versículo 11, com essa indagação da parte de Deus para a vida desse homem, esse profeta. Irmãos, se atentarmos a partir do versículo 1, do capítulo 1 do livro de Jonas, a gente sabe que é um homem chamado por Deus e dotado de uma unção da parte de Deus, com uma grande responsabilidade de falar em nome de Deus. E esse homem, ele recebe uma missão, uma ordem direta, para que ele vá à cidade de Nínive e proclame contra aquela cidade para que eles possam alcançar arrependimento. Mas nós conhecemos a história. Ele toma uma decisão pautada às suas emoções, aflorado talvez no sentimento de desespero, misturado a um sentimento de raiva, e ele decide, mesmo discernindo quem fala com ele, a tomar uma decisão contrária àquela ordem que vem da parte de Deus. Então, ele, a partir do momento em que ele ouve a voz de Deus, discernindo quem fala, ele toma uma decisão. É subjetivo, porque há várias interpretações, o porquê que ele toma essa decisão. Uns dizem que é por conta que a família foi assassinada pelo povo de Nínive. Outros, pela violência que é tão grande da parte do povo. Não quero me atentar a isso, mas quero me atentar acerca da atitude que ele toma. Já é um homem experimentado no ministério. Já é um homem que tem experiência com Deus e conhece a Deus. Mas agora, em dado momento, ele decide não obedecer uma voz, uma ordem direta da parte de Deus. E o que ele faz? Ele vai até as cidades baixas, até uma cidade marítima, e ele paga uma passagem a próprio punho para ir a uma cidade contrária, direção oposta àquela que Deus o dá. Então, na verdade, a gente já pode entender que eu posso servir a Deus, discernir a voz dele, saber o que ele requer de mim, bem tendo experiência com ele, direção dele, mas com o coração aflorado, tomado de uma emoção que contradiz a razão e a direção de Deus, eu posso tomar caminhos opostos. Diz assim para o seu irmão: tome cuidado, porque a direção que Deus dá nem sempre está pautado com o desejo do nosso coração. E aqui tem algumas questões que vale a pena se pensar para a nossa vida. Mas por quê, pastor Rodrigo? Porque é um dever, tanto quanto do profeta, do pastor, do teólogo, entender, compreender o texto bíblico,
ouvir a voz de Deus, discernir o que Deus está falando e reelaborar a resposta de Deus para os dias atuais, para nós como igreja. Então, qual é a ideia? Hoje nós temos visto muita gente que tem experiência com Deus, dom de Deus, direção de Deus, mas pautado em direções que tome não de Deus, toma caminhos opostos. E vai acontecendo situações que não são boas. Por quê? Porque toda decisão tomada no campo de emoção, ela vai gerar uma consequência. O sentimento de tristeza ele passa, a da raiva, a da ira, mas a consequência da atitude tomada, essa fica. Então aqui eu estou vendo um homem de Deus, chamado por Deus, capacitado por Deus, tomando uma decisão que não louva a Deus. Existe uma questão que muitas vezes Deus irá nos provar. Diga assim, Deus irá nos provar. E existe uma diferença entre provação e tentação. A provação geralmente ela vem da parte de Deus, e a carta de Tiago diz isso. Vem da parte de Deus no interesse de moldar o nosso caráter, nos fazer crescer. E também para que dentro do momento de provação Deus se revele a nós. Porque existem situações que as lacunas se fecham, que homem algum pode fazer aquilo que só Deus pode fazer por nós. Então toda vez que o tempo fecha e as circunstâncias são contrárias, é o cenário perfeito para vermos a mão de Deus agir e nos aproximarmos até Ele. Então aqui já tem resposta de Deus para mim e para a tua vida. Se está sendo provado em tomar decisões que contradiz a tua emoção, mas vai louvar a Deus, faça. É melhor que faça, é melhor continuar sendo provado para aprovado do que ser tentado. Por quê, pastor Rodrigo? Porque a tentação é para a tua queda. Só que tem um detalhe, quando eu estou sendo provado, eu também, simultaneamente, eu posso ser tentado. Me pergunte por quê? Só dois falou, não vou falar mais. Me pergunte por quê? Porque ao mesmo tempo que a provação vem, eu sou tentado. E a tentação não provém de Deus. A tentação muitas das vezes provém da minha carne e também por seduções malignas. Porque na grande maioria das vezes que as provações vêm, a tentação vem me dando uma oportunidade à minha vista de fazer do jeito fácil, mas não do correto. E na maioria das vezes que somos tentados a voltar atrás e fazer como fazíamos antes de ter um relacionamento com Deus. E eu digo para você de forma clara, jamais Deus irá te tentar. Primeiro, porque a Bíblia afirma isso. E segundo, porque Deus jamais irá querer que tu volte a ser e agir da forma que agia antes. Então todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Diga assim para o seu irmão, tu é nova criatura. Está sendo provado, mas a tentação vem, mas tu vai sair aprovado. Tu não, e nem ceder diante dela. Mas só que isso acontece com gente que tem experiência com Deus. Chamado de Deus. Poder de Deus. Isso veio sobre a vida desse homem. Estava sendo provado a fazer aquilo que não quer, mas que se deve. Vou falar de novo, eu não quero, mas devo. E o que eu quero, eu não devo. Conhece a história do não proibitivo? Eu não posso, mas eu quero. Mas não é o que eu quero. Eu tenho que fazer, de fato, aquilo que eu não quero, que é fazer a vontade de Deus. Porque às vezes a vontade de Deus contradiz a minha. Mas o que prevalece? Vontade dele. E Jonas desce às cidades mais baixas, paga a passagem com a sua própria mão. Percebe aqui que já existe um declínio na vida financeira? Porque quando a gente começa a desobedecer a Deus, a gente começa até a utilizar do nosso recurso para fazer o que não se deve, fora da direção de Deus. E ele está pagando passagem a próprio punho. Ele entra num barco em direção a Tarso, lugar oposto. A ideia que se tem dentro de algumas interpretações bíblicas diz que ele quer ir para lá, mas continuar no exercício do seu ministério. E geralmente essa também é a nossa ideia nos dias atuais. Não, eu não vou fazer desse jeito, mas vou fazer aqui porque Deus assim gosta. E eu vou estar fazendo para Deus do mesmo jeito. Não. Deus pediu do modo dele, do jeito dele, no tempo dele, na hora dele. Então é do jeito que ele quer. Com Deus não tem barganha.
tem agora um contraponto, está mexendo com desequilíbrio financeiro, que está investindo um dinheiro em viagem perdida. Conhece alguém assim? O recurso era para uma coisa, mas foi investido para outra, fora da direção de Deus. E o ruim é que depois que a gente faz isso, a gente ainda atribui responsabilidade a Deus de consertar aquilo que a gente fez sem pedir orientação a Ele. Mas isso é chato, vamos avançar. E ele vai entrando a esse navio, segue-se viagem. Alguém sabe a estimativa de tempo até que Deus se manifeste? Alguém sabe a estimativa de tempo em que ele ouve a voz de Deus, discerne, vai estar discernindo que é a voz de Deus e decide não obedecer até que Deus faça soprar um vento e a tempestade se vem? Alguém sabe me dizer a estimativa de tempo? Quando a gente lê o texto, parece que só corre de um dia para o outro. Essa é a nossa ideia. Mas até que do local de partida ele vá até as cidades baixas, a cidade portuária, entre esse navio, o navio vá, até que se chegue a um percurso em que o vento se levanta e a tempestade acontece, é um tempo que isso ocorre. Só que a gente não sabe a estimativa do tempo, mas Deus sabe a estimativa do tempo exato dele agir e parar alguém. Vou falar de novo. Quando a gente quer tomar decisão contrária e direção contrária, Deus permite até que a gente chegue em alguns lugares e ande por um tempo. Mas quando Ele quer parar, não tem macho na terra que pare, que impeça. Vou falar de novo. Ele até permite ir, andar um pouco, fazer o que quer, mas na hora que Ele quer parar, na hora que Ele quer, não chega, agora é eu e você, para tudo. O vento se levanta. A tempestade é tão grande que até quem tem prática no mar está estranhando e vendo que é algo sobrenatural. E quem é esse? A tripulação do navio. E está vendo que aquilo não é comum. Está pegando aquilo que se é para viagem e jogando do lado de fora, para tentar aliviar a carga. E Jonas, vendo tudo isso, ele decide ir ao porão do navio e ainda consegue dormir no meio da tribulação. No meio de uma situação angustiante. Isso aqui declara algo para a nossa vida. E é uma realidade que acontece. Primeiro ponto, desobedeceu a Deus, está indo em situação contrária. Agora começa o período de perdas de quem está à volta e ele está incluso nisso. A partir daí, o capitão do navio observa e vê que ele está deitado, está dormindo, acorda ele, pergunta a ele se ele não se importa com tudo que está acontecendo. Eles tiram sorte, a sorte cai sobre ele, ele é interrogado acerca do que está acontecendo, ele diz que é hebreu, diz que servia a Deus e declara toda a sua situação. E o capitão do navio, junto aos demais, dirige-se a ele e diz: por que tu faz tal coisa? E ele toma uma decisão junto com os demais, e qual é a decisão? Ele fala: já sei um método de tudo isso se cessar, me lance no mar. Isso aqui para mim é o cúmulo do absurdo. Ele tem conhecimento que a situação contrária que está acontecendo no lugar onde ele está é de inteira responsabilidade dele. Era simples, só dobrar o joelho, se arrepender e tudo passa. Mas para quem ainda não chegou ao nível de arrependimento, ele começa a não querer mais, a nem saber da sua própria vida. E o que ele diz? Me lance no mar. Ele decide abrir mão da vida dele do que se arrepender. O coração está duro, amargurado. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. No capítulo 1, versículo 1, não era um homem em que Deus escolheu, temente a Deus, chamado por Deus, que já profetizava em Israel? Continua, para. Continua, para. Diga assim para o seu irmão: cuidado, porque hoje tu está de pé. Mas a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu sei quem eu sou hoje, mas tenho cuidado com o que eu posso me tornar ser amanhã. E ele abre mão da sua própria vida e peça: me lance no mar. E lançando ele ao mar, o vento passa, se cessa a bonança. Mas já tem uma ordem, com a ordem de um grande peixe. E traga Jonas. A Bíblia faz declaração que 3 dias e 3 noites ele fica no ventre do peixe. E quando ele chega nas profundezas do abismo, em que a alma, quando já se chega próximo à morte, aí ele decide fazer uma coisa que deveria fazer no capítulo 1, a partir do verso 1, que ele ouve a voz de Deus. Me pergunte o que é. Agora ele decide orar.
Você percebe que quem ouve a voz de Deus, quem falava em nome de Deus, faz tudo o que faz porque também não tem uma vida de oração. Fala assim, oração é importante. Não é só falar em nome de Deus, replicar aquilo que Ele diz. Você também precisa ter uma comunicação com Ele. Diga assim, é necessário ter relacionamento. Isso é chato, fala ou fico quieto. A gente quer muito ser usado por Deus, mas Ele também necessita de ser, nós precisamos também se comunicar com Ele, ter relacionamento com Ele. E às vezes a falta de relacionamento com Deus, discernindo até a voz de Deus, causa danos. E agora ele decide orar. Só que ele só decide orar porque já não tem mais para onde correr. Já não tem mais o que fazer. E agora é clamar por misericórdia. E o que ele faz? Ele clama por misericórdia. E o que Deus faz? Age de misericórdia. Poupa ele em vida e ainda coloca ele na rota de onde ele não deveria ter saído. Dá ordem ao peixe que coloque ele em direção a Nínive. Ele é posto para fora do ventre daquele grande peixe. E quando ele chega à cidade de Nínive, ele chega e faz o que deveria fazer antes de acontecer tudo isso com as pessoas que estavam à sua volta, inclusive ele. E o que ele faz? Vai pregar. Vai cumprir uma ordem de Deus. E a pregação é tão poderosa que chega ao ouvido ao rei de Nínive, ao ponto dele declarar um jejum sobre todos os habitantes e até os animais. E aqui tem algo fenomenal. Por quê? Porque a pregação é tão poderosa, vinda de um estrangeiro em terra estranha, que todos ouvem, até quem tinha autoridade sobre os demais, e declara para se sujeitar a um jejum ao Deus Todo-Poderoso. O povo se rende. Aqui eu vejo algo contrário do que um povo que tem nome de Deus e chamado por Deus. Porque na primeira declaração sobre o poder desse Deus e a ira vindoura que viria sobre este lugar, o povo se rende. Mas quem agora um dia teve experiência com Deus, chamado por Deus, não quer ouvir. Perdeu o temor. Só que aqui tem um perigo muito grande. Aqui tem algo aqui que destrói. Porque na verdade, após o ênfase da pregação, que tudo se ocorre, acontece algo contraditório. Porque a pregação surtiu efeito, foi tudo certo, deu bom, foi legal. Mas ele fica triste. Ele fica triste que o povo se arrepende. Ilógico, irreal. Então o que compreendo? Eu compreendo que é alguém que tem as verdades nos lábios, mas não no coração. Vou falar de novo, é alguém que tem a verdade na língua, mas não está na alma. É um perigo a gente falar de Deus sem ter relacionamento com Ele. É um perigo eu falar em nome dEle, mas Ele não está dentro de mim. É um perigo eu estar no lugar onde eu devo estar, mas Ele não está onde deve estar. É um perigo, porque Ele está me dando oportunidade, mas dentro da oportunidade eu faço, mas não querendo. E na verdade o que Ele mais quer não é só que eu sirva a Ele, mas eu seja um relacionamento verdadeiro com Ele. E hoje o Espírito de Deus ministra a minha alma aqui nesse lugar. E é isso que Deus colocou no meu coração. É para gente que está aqui nessa noite, que até vem no culto, até serve a Deus no culto, mas o coração está em dúvida, está sendo tentado, o coração está amargurado. Mas hoje eu declaro em nome de Jesus Cristo que o teu coração retorne para Deus nessa noite. Que a tua alma retorne. Pastor, isso não acontece comigo. Eu digo para você que pode acontecer. Se eu pegar um pedaço de madeira e largar ao tempo, um pedaço de madeira sem fazer nada e sair do lugar, ele sofre as variáveis do tempo. E ele vai se decompondo aos poucos, sem sair do lugar, exposto ao frio, ao calor, ao vento, a situações adversas que não dependem dele, mas influenciam nele. Só para você entender isso. No dia que tu levantou a mão para Cristo, tu era um. Mas pelas variáveis da vida que tu vai passando, hoje você é outro. Eu vou falar de novo, que você precisa ouvir isso aqui.
Um dia você disse: Senhor, eu estou contigo até o final. E hoje você já está começando a ser vencido pelo cansaço, pelo desânimo, pela dúvida. Mas eu quero declarar que isso é um perigo. Mas hoje, através da palavra que não é minha, eu sou apenas um porta-voz dele. Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer que você vai ser impactado com verdades bíblicas, para resgatar o teu coração na totalidade de volta para ele. Não, vou falar de novo. A verdade não só terá nos teus lábios, mas você vai estar entrelaçado com ela no íntimo da tua alma. Tu vai ter alegria em servir a Deus. Tu não vai fazer só no automático. Tu vai fazer com gosto, com vontade. Vai glorificar a Deus com a tua alma. A proposta é retornar para Ele. Só que ele vai para a beirada de uma praia. E chegando à beirada de uma praia, cresce uma abobreira sobre ele, o sol está escaldante. E ele fica feliz. Feliz porque uma abobreira cobre ele e faz sombra a ele. Só que Deus, que dá crescimento à abobreira, dá ordem a um verme, ou melhor, uma quantidade de vermes. Mas fala na qualidade, não na quantidade. Para que coma essa abobreira. E ele fica triste. E quando ele fica triste, Deus se dirige a ele com uma palavra. Ele está triste porque não está tendo mais aquilo que ele, esforço algum, fez para ter. Ele está mais interessado do que, de certa forma, algo lhe pode lhe proporcionar do que propriamente relacionamento com aquilo que ele faz. Deu para entender ou não? É igual Jacó, quando ele, fugido da casa do seu pai, ele dorme, coloca a cabeça sobre uma pedra que faz de travesseiro e tem um sonho. E a partir do momento que ele tem um sonho, que uma escada toca o céu e a terra e vê anjos subindo e descendo, e ele diz que ali é a casa de Deus, após acordar do sonho, ele diz uma declaração para Deus. Ele diz assim: Deus, se tu for comigo nessa viagem, me der pão para comer e me honrar, tudo o que eu tiver te darei o dízimo. Só que eu vou te fazer uma pergunta: o que Deus pediu a ele? Nada. Mas se Deus não pediu nada a ele, está se revelando a ele como o Deus dele, e ele diz que Deus só será Deus dele se Deus for com ele, o que ele quer dizer isso para a gente? O que ele está dizendo ali para nós? Que ele acha que se relacionar com Deus é igual se relaciona com homens, é a base do interesse. Antes de você me dar algo, eu quero você para mim. Vou falar de novo. Não. Seu serviço eu posso escolher outro. Eu quero é você para mim. Opções eu tenho muitas. Eu quero é você para mim. Eu quero morar aí dentro de volta. Eu quero um lugar que pertence a mim. Que tu deu qualquer outra coisa, mas é meu. Eu quero morar de novo dentro do teu coração. Não, tu está num lugar aonde eu habito. Tu faz até o que eu mando. Mas tu não me ama mais como me amava antes. Tu não me adora como me adorava antes. E a partir daí acaba, no capítulo 4, versículo 11. Deus fazendo a ele uma indagação. Tu não tem misericórdia de um povo que não sabe discernir entre a mão esquerda e direita uma quantidade razoável de mais de 120 mil homens? E uma das coisas que também vale a pena se atenuar, e eu já vou terminar aqui, fazer uma aplicação para que a gente ore, é que eu vejo o mar, o vento, um grande peixe, uma abobreira, verme, obedecendo a Deus. E gente que serve, que é usado, que é chamado, desobedecendo. Vou falar de novo. Eu vejo a natureza, coisa simples, obedecendo e louvando a Deus. Mas quem tem discernimento, chamado, escolhido e já teve relacionamento, está com o coração duro e querendo tomar a direção contrária. Aí aqui acaba. Acaba sem pé e sem cabeça. Fechei a Bíblia. Acabou, pastor? Acabou. Só que aqui surge uma pergunta. Me pergunte qual é. Ah, só 2 falou. Vocês estão cansados? Me pergunte qual é. Jonas se arrependeu ou não? Acaba com uma indagação. Se arrependeu ou não se arrependeu? Sim ou não? Eu tenho a minha opinião, posso falar?
A sua pode ser contrária, mas essa é minha. Na minha opinião, ele se arrependeu. Me pergunte por quê. O livro foi escrito. Se o livro foi escrito, quem viveu teve que declarar o que viveu e de que forma viveu. Vou falar de novo. Quem errou se confessou e ainda deixou escrito: um dia servi a Deus, chamado por Deus, mas com o coração longe. Deixa escrito que tem gente que precisa aprender com aquilo que eu vivi, para que não faça igual. Hoje é noite de arrependimento. Se um profeta declarou a tua vida e trajetória dizendo: eu fui capaz de errar no exercício do ministério, e deixou isso para que eu e você hoje ouvisse, compreendesse, entendesse e pusesse em prática. Pastor, qual é o cerne da mensagem? A cereja do bolo. Hoje não é para gente só que está fora e quer voltar, não. É quem está dentro que quer ir embora, mas precisa retornar. Continua, para. É para quem está olhando você bonitinho por fora, mas não sabe a luta que está aí do lado de dentro. Está vendo você com o microfone na mão, tu é uma voz profética. Tu prega que é uma beleza, canta até o sextavado. Está com a verdade nos lábios, mas está corrompido. Tem que tratar no íntimo da alma. E hoje, através dessa palavra, na autoridade de Cristo, esse sentimento contrário que não louva e não edifica a Deus, será arrancado em nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Hoje é noite de misericórdia, mas para isso nós nos declaramos culpados, que pela graça Ele nos faz inocente nessa noite. Eu preciso achar culpa em mim. Enquanto eu achar culpado no outro, eu não consigo mudar o que está aqui. Não, a culpa é dele, a culpa é de lá, é de cá. Qual é a contribuição que você tem naquilo que você está vivendo? Não, eu vou falar de novo. Você não entendeu isso não. Me perdoe, não fica me olhando com essa cara de anjo, não. Qual a contribuição que você tem? Ai, Jesus. Você quer de fato mudar? Você não quer tomar direção contrária, não? Hoje levantou aquela plaquinha vermelha. Estou, pare. Volta. Pastor, mas eu nem fui. Mas você sabe que aí dentro precisa voltar. Volta. Eu quero orar. Posso orar, pastor? Eu quero orar por você e com você. Vou falar de novo. Eu quero orar com você e por você. Aquele que pode, se ponha de pé, por favor. Eu quero orar pela tua vida e com você. Você sabe os conflitos que têm surgido no íntimo da tua alma. Esse aqui se declarou culpado. Ele teve coragem de deixar escrito, falar sobre a sua própria vida. E eu quero hoje orar por você. Só você e Deus sabe o que você está passando no íntimo da tua alma. Mas hoje é noite de impacto, hoje é noite de resgate. Hoje é noite que Deus está salvando a gente da gente mesmo. Eu vou falar de novo. Hoje é noite de livramento, mas Deus está te livrando você de você. O vento ainda não soprou e nem vai soprar, porque a direção contrária você não vai tomar. Senhor, esse povo é teu, Jesus. Esse povo é teu. O que me chama a atenção, Deus, é que se fosse eu no seu lugar, eu não daria outra oportunidade para Jonas. Mas bem ele sabendo, o Senhor sabendo de tudo que ele fez e tramou, o Senhor não tirou a qualidade de profeta, o chamado de profeta. Eu sei que a mente do homem, é uma mente que trabalha com o passado. Só que eu glorifico o Senhor, que o Senhor é rico em misericórdia. E eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Tem muita gente aqui, gente com talento, chamado, unção da parte de Deus, mas que talvez nessa noite estejam passando por conflitos, querendo tomar direção oposta. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração,
para que dentro dessa provação que está vivendo não venha ceder a essa tentação, para que venha te desobedecer, tomar caminhos contrários. Eu quero orar pela tua vida, que hoje, nessa noite, tu consegue achar culpa no teu coração, mas graças aos olhos do Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma a tua igreja. Não nos permita, ó Deus, avançar no campo da dificuldade, se permitir a isso, ser vencido por isso. Senhor, que todavia que o louvor que saia dos nossos lábios seja com verdade, não somente nos lábios, mas também no coração. Que a palavra seja declarada com verdade, tanto nos lábios quanto no íntimo da alma. Precisamos e queremos voltar a um relacionamento verdadeiro com o Senhor, não só no estereótipo. Não quero, ó Deus, estar num culto como um biscoitinho de polvilho, bonito por fora, mas vazio por dentro. Senhor, o espaço que lhe cabe ao coração de cada alma, preenche com teu Espírito Santo, com a tua graça e com teu poder nessa noite. Quem tem mão para receber e coração aberto, abra teu coração, adore, ore comigo, se permita, fale com Ele, se relacione com Ele nessa noite, se permita, Deus. Oh, Espírito de Deus, aleluia. Oh, Espírito Santo. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Tu vai frutificar muito mais. Deus te usará muito mais. Tu não para, tu não retrocede, tu não desiste. Estava tudo preparado para a tua queda, mas tu não irás ceder a ela. Tu não volta, tu é dele, tu é chamado por ele. Quem te levantou foi ele. Receba essa mão que a Bíblia declara que ela não está encolhida, mas sim estendida. Ele hoje te toma pela mão direita e te levanta. Me lembro eu de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 e 2, que ele diz assim: filho do homem, põe-te em pé, porque hoje eu quero falar contigo. E a Bíblia diz que enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Que nessa noite Deus coloque de pé aquele que de alguma forma estava caído pelo lado de dentro. Orando ao Senhor, orando ao Senhor.